Vice-presidente J.D. Vance, obrigado por se juntar ao Fox e Friends esta manhã. Você foi o único candidato que disse que se não fosse selecionado, ficaria desapontado. Bem, você foi aceito. Então, parabéns, senhor vice-presidente. Discutir algumas das questões que importam para o povo americano. E é a nova política tarifária do presidente. E eu? Quando penso no que ele foi eleito, é para reduzir os custos para as pessoas, mas também trazer a manufatura de volta para o país. Essas coisas vão meio que se chocar, certo? Explique para nós como você traz a manufatura para cá, mas também reduz os custos para o povo americano. Bem, se você voltar um pouco, Lawrence, lembre-se durante a primeira administração Trump, todo mundo dizia que as tarifas de Trump seriam inflacionárias naquela época. O que realmente aconteceu? Tivemos uma inflação de 1,5%. Tivemos a economia de crescimento mais rápido de uma geração. E tivemos o início de um renascimento da manufatura nos Estados Unidos da América. Então, é claro, tivemos 4 anos terríveis da administração Biden. Mas acho que é útil para todos nós dar um passo atrás e nos perguntar a nós mesmos o que a economia globalista trouxe para os Estados Unidos da América. E a resposta é que, fundamentalmente, está baseada em 2 princípios: incorrer em uma enorme quantidade de dívida para comprar coisas que outros países fazem para nós. E para deixar um pouco mais claro, nós pegamos dinheiro emprestado de camponeses chineses para comprar as coisas que esses camponeses chineses fabricam. Isso não é uma receita para prosperidade econômica, não é uma receita para preços baixos, e não é uma receita para bons empregos nos Estados Unidos da América. Por 40 anos, seguimos por esse caminho. Vimos fábricas fechando, vimos a inflação aumentando. Vimos o custo da habitação tão alto que a maioria dos americanos não pode comprar uma casa agora. O presidente Trump está levando esta economia em uma direção diferente. Ele se candidatou com essa proposta, prometeu isso e agora está cumprindo. E sim, isso é uma grande mudança. Não vou me esquivar disso, mas precisávamos de uma grande mudança, Lawrence. Não podemos continuar seguindo o caminho globalista de Joe Biden, onde temos 2 trilhões de dólares de dívida, em tempos de paz, dívidas e déficits. Temos a manufatura desaparecendo. Isso não está funcionando para os americanos. Precisamos levar este país em uma direção diferente. Então, lá, senhor vice-presidente, parece haver uma desconexão. Você vê o Wall Street na mídia e nos mercados, e eles estão surtando agora. Mas então eu olho para aqueles trabalhadores que estavam no Jardim das Rosas ontem e eles estão comemorando. Penso em todos os jantares que fiz pelo país e todas essas empresas dizendo: perdemos a manufatura aqui, e eles estão comemorando a mudança. Qual é a desconexão entre o mercado e as pessoas, aqueles trabalhadores que estão aplaudindo isso agora? Bem, eu acho que, por um lado, francamente, muitas pessoas enriqueceram com os empregos americanos se mudando para o exterior, mas os trabalhadores americanos não enriqueceram. E, francamente, as empresas americanas não ficaram ricas com o crescimento crescente de concorrentes estrangeiros fabricando no exterior. Como o presidente diz, Lawrence, essas empresas estrangeiras, elas nos cobram tarifas ridículas. Elas se envolvem em muitas práticas não tarifárias, como a manipulação cambial, que tem sido terrível para Main Street nos Estados Unidos da América. Isso significa que aqueles restaurantes, seus clientes não têm mais empregos. Isso significou que aquelas grandes siderúrgicas, aquelas grandes fábricas de automóveis fecharam e seus trabalhadores foram demitidos. O que eu vi ontem no Jardim das Rosas foi um entusiasmo incrível porque muitos desses trabalhadores, eles têm trabalhado duro por 10, 20, 30, 40 anos, jovens e idosos. Estavam no Jardim das Rosas ontem. Eles nunca tiveram um presidente que defendesse seus empregos e defendesse a prosperidade americana. Eles finalmente veem que algo mudou. Havia democratas lá, republicanos. Havia trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados igualmente. Eles sabem que isso é uma grande mudança, mas precisamos de uma grande mudança neste país porque o que fizemos sob a administração Biden, simplesmente não estava funcionando. Então, senhor vice-presidente, eu conheço apoiadores do MAGA americanos que estão torcendo pelo presidente quando ele enfrenta outros países. Eles sentem que fomos prejudicados tempo. Mas eu também conheço pessoas que vêm do nosso meio. Elas vivem salário a salário. Claro. E elas querem cumprir o dever patriótico de enfrentar esses outros países, mas sentem que isso vai afetá-las um pouco. O que você pode dizer ao povo americano que simplesmente não pode arcar com um extra de $3 aqui e ali, sobre o governo compensando a diferença? Para eles, os custos vão aumentar em algum momento? Isso será apenas temporário? Estamos falando de 3 meses ou 6 meses? Eu cresci em uma família que muitas vezes vivia de salário em salário, e sabemos que muitos americanos estão preocupados, então estamos lutando muito para reduzir os preços. Vamos ter a maior desregulamentação na história deste país. Estamos fazendo muitas coisas e já fizemos muitas coisas para reduzir o custo da energia. Você ouviu o presidente mencionar isso ontem.
Os ovos, quando chegamos, estavam no maior preço em 10 anos e, de repente, caíram 60% apenas nos 2 meses da administração Trump. O que eu pediria às pessoas para apreciarem aqui é que não vamos consertar as coisas da noite para o dia. Joe Biden nos deixou. Isso não é um exagero, Lawrence, com a maior dívida e déficit em tempos de paz na história dos Estados Unidos da América, com taxas de juros altíssimas. Você não conserta essas coisas da noite para o dia. Sabemos que as pessoas estão enfrentando dificuldades. Estamos lutando o mais rápido que podemos para consertar o que nos foi deixado. Mas isso não vai acontecer imediatamente. Mas realmente acreditamos que se seguirmos a desregulamentação correta, seguirmos aquelas políticas de redução de custos de energia, sim, as pessoas vão perceber isso no bolso. Elas também vão se beneficiar do fato de que países estrangeiros não podem mais se aproveitar de nós. Isso significa que seus empregos serão mais seguros. Eu não acho que você pode falar sobre isso, as tarifas, e não falar também sobre os cortes de impostos que estamos esperando. Isso é para compensar alguns dos cortes que planejamos esperar, isso será uma medida permanente. Ou estamos pensando, quando se trata da avaliação deste projeto de lei, que seremos capazes de obter cortes como resultado disso. Eu não pensaria nos cortes de impostos como uma forma de compensar as tarifas. No entanto, aqui está a maneira como eu penso sobre isso. Novamente, por 40 anos, tivemos uma economia que recompensa pessoas que enviam empregos americanos para o exterior e aumenta os impostos sobre os trabalhadores americanos. E estamos virando isso de cabeça para baixo. Vamos cortar impostos para os trabalhadores americanos e para as empresas americanas que constroem aqui. Vamos dificultar o envio de empregos americanos para o exterior. É uma mudança total na forma como fizemos política econômica nos Estados Unidos da América, mas era necessário. Então, sim, vamos cortar seus impostos. Você vai ter mais dinheiro no seu bolso e isso, claro, vai te ajudar a lidar com o custo da inflação, mas não se trata de compensar as tarifas. Eles funcionam. Queremos penalizar as pessoas por enviar nossos empregos para o exterior. Queremos recompensar os americanos trabalhadores. É tudo parte da mesma política. Quero falar sobre outras notícias porque houve reportagens dizendo que Elon Musk está saindo. Agora, é claro, o presidente já havia dito que ele estaria aqui apenas temporariamente. Conte-nos sobre isso. Doge continuará após Elon Musk. Ele ainda será um conselheiro para você e o presidente. Sei que vocês têm um ótimo relacionamento. Conte-nos sobre isso. Bem, aquele relatório que viera fake news. Elon veio e dissemos, precisamos que você torne o governo mais eficiente. Precisamos que você reduza a incrível e vasta burocracia, que frustra a vontade do povo americano, mas também custa muito dinheiro. E dissemos, isso vai levar cerca de 6 meses, e foi para isso que Elon se comprometeu, mas é claro, ele vai continuar sendo um conselheiro. E, a propósito, o trabalho do Doge está longe de estar concluído. O trabalho de Elon está longe de estar concluído. Você olha para todas as concessões fraudulentas que eles encontraram. Você vê pessoas que têm 150 anos, coletando fraudulentamente pagamentos da Previdência Social. Você vê nosso sistema de Previdência Social, 40% das pessoas que estão ligando estão realmente cometendo fraude. Isso significa que os 60% que precisam de seus cheques da Previdência Social estão esperando na fila. Doge tem muito trabalho a fazer. E sim, esse trabalho vai continuar depois que Elon sair, mas fundamentalmente, Elon vai continuar sendo um amigo e conselheiro tanto meu quanto do presidente, e ele fez muitas coisas boas. As pessoas não percebem o quão vasta e descontrolada era a burocracia. Começamos a desgastar isso, mas há muito trabalho a fazer. Isso não vai acontecer tudo em 6 meses. Vai exigir um esforço longo e comprometido. Conte-nos sobre as novidades em relação ao TikTok. Parece que o presidente vai anunciar, talvez hoje, alguma proposta. Talvez a América possua 50% do TikTok. Um investidor privado possuirá outra parte. Isso vai acontecer hoje? Então, eu não quero me adiantar a nenhum anúncio presidencial aqui. Mas o que eu disse é que temos trabalhado muito, eu e o presidente, toda a equipe, para realmente alcançar 2 coisas. Primeiro de tudo, você quer garantir que o aplicativo TikTok nos Estados Unidos não esteja espionando as pessoas. É bom para a segurança nacional. Você também quer dar às pessoas acesso a esta plataforma incrível que, como sabemos, é onde muitos jovens obtêm suas notícias. É onde muitos jovens descobriram sobre as políticas da administração Trump. E temos que alcançar ambas essas coisas. Acho que estamos em um bom lugar, vamos continuar trabalhando nisso, mas vou deixar o presidente fazer esse anúncio. Se não sair antes do prazo, porque eu sei que o presidente estendeu. Vai sair antes do prazo. Sair antes. Nós precisamos de dias e finalizar algumas coisas. E claro, vamos deixar o presidente anunciar o que decidirmos no final. Vamos falar sobre algumas questões legais neste país, porque é importante. Claro. Estamos vendo
juízes bloquearem imigrantes ilegais que entraram no país ilegalmente. Esse foi o primeiro crime. O segundo crime, eles atingem cidadãos americanos. Assassinato, estupradores e tudo isso. O que vai ser feito sobre isso? Estamos vendo essas histórias isoladas de você sabe, essa pessoa era um ótimo pai e então eles estão andando com o MS-13. Então, o que vai ser feito? Os tribunais estão bloqueando isso agora, o ramo executivo. O que vocês vão fazer a respeito? Bem, veja, vamos continuar apelando e vamos continuar lutando aqui. Primeiro de tudo, temos que lembrar, a coisa mais importante era estancar a sangria, parar o influxo de imigração ilegal massiva no país. E em 2 meses, o presidente já fez isso. Você tem travessias ilegais de fronteira reduzidas em mais de 95% em praticamente todas as partes da fronteira sul dos Estados Unidos. Então, sim, temos que tirar os criminosos violentos daqui e temos que tirar os imigrantes ilegais que entraram durante a administração Biden do nosso país. É nisso que estamos trabalhando agora. Você está certo. Os tribunais, alguns juízes da esquerda radical intervieram e disseram: você não tem permissão para deportar membros da gangue MS-13. Isso é loucura. Achamos que a Suprema Corte vai anular isso e vamos continuar lutando pelo direito do presidente de fazer cumprir a lei. Olha, porque lembre-se, o número de pessoas que entraram aqui, as inocentes americanas, você sabe, garotas como Jocelyn Nungara que perderam suas vidas. Os democratas nunca choraram por elas. Os democratas nunca emitiram uma resolução do Congresso de condenação pelo assassinato delas. Os democratas não fizeram nada para dificultar a entrada de bandidos violentos em nosso país e atacar jovens mulheres inocentes. O que está deixando ele irritados? O que mais os deixa zangados? Não é que Jocelyn Nungara foi assassinada, mas que a pessoa que a matou está sendo enviada de volta para casa, onde deveria estar, não nos Estados Unidos da América. Acho que isso mostra um conjunto de prioridades vergonhoso por parte dos democratas do Congresso. Não vamos deixar isso nos atrapalhar. Vamos continuar fazendo o trabalho do povo americano. Senhor vice-presidente, pode colocar seu chapéu de advogado? Porque eles estão apontando para um dos casos de um cavaleiro que disseram que não deveria ter sido deportado. De El Salvador. Disseram que ele não estava ligado ao MS-13. O que você diria a eles sobre esse caso? Porque eles estão dizendo que esta é uma pessoa que era um grande membro da sociedade. Você analisou os registros do tribunal, conversou com os homens e mulheres no local. O que você pode nos dizer sobre essa situação? Bem, houve alguns casos em que os democratas e a mídia dizem: essa pessoa era apenas um pai inocente de 3 filhos. E então você descobre, por exemplo, acho que este é o caso do qual você está falando. Em 2019, um juiz de imigração analisou todas as evidências, examinou todos os dados e concluiu que essa pessoa supostamente inocente que enviamos para El Salvador era, na verdade, membro de uma gangue MS-13. Ele também havia cometido algumas infrações de trânsito. Ele não compareceu a algumas datas no tribunal. Este não é exatamente o pai do aqui. Esta é uma pessoa que não achamos que deva estar em nosso país. Aqui está o ponto mais importante, no entanto, Lawrence, é que, seja qual for o argumento, seja qual for a justificativa, ninguém duvida. Nem mesmo a mídia de esquerda criticou a ideia de que poderíamos deportar essa pessoa. Eles apenas questionaram o motivo pelo qual deportamos essa pessoa. Este era, indiscutivelmente, um imigrante legal. Este era, indiscutivelmente, uma pessoa que quebrou as leis para entrar em nosso país. Esta é, indiscutivelmente, uma pessoa que um juiz de imigração determinou que não tinha nenhum direito de estar nos Estados Unidos da América. Nós não pedimos permissão aos democratas de extrema esquerda antes de deportar imigrantes ilegais. Nós fazemos o trabalho do povo americano. E, novamente, para o povo americano que está assistindo, esta é uma colocação de prioridades tão estranha e equivocada. Precisamos tornar nosso país mais forte. Precisamos criar empregos. Precisamos tornar nossas ruas mais seguras. O que há com os democratas do Congresso que ficam mais irritados com a deportação de membros de gangues violentas do que com as vítimas desses membros de gangues violentas? Eu nem entendo de onde eles estão vindo. Eles perderam a noção e precisam voltar à realidade. Eu acho que isso se refere a um ponto maior, no entanto, sobre a questão legal acontecendo agora. Não é apenas o caso de imigração, mas praticamente tudo que o executivo está fazendo agora tem sido contestado nesses tribunais inferiores. Há uma maneira de acelerar isso diretamente para a Suprema Corte? Ou temos legalmente que deixar os tribunais inferiores, tomarem essas decisões? Vai para os tribunais de apelação e, finalmente, chega à Suprema Corte? As pessoas dizem 4 anos passarão. Bem, há muitas coisas que podemos fazer. Não apenas apelações. Podemos limitar a jurisdição de certos tribunais.
Mesmo quando certos tribunais fazem uma decisão, digamos que você não tem permissão para deportar uma pessoa por uma certa razão, ainda podemos deportar essa pessoa por outra razão. Então, não é como se as deportações tivessem parado, mas sim, os tribunais radicais são um problema. Mas nossa visão aqui é que sabíamos que teríamos essa luta. Estávamos preparados para isso. Vamos litigar até o Supremo Tribunal e achamos que vamos vencer. E quando vencermos, isso encerrará essa questão permanentemente. Pense nisso, os democratas estão gastando tantos recursos, lutando contra a deportação de membros de gangues. Você tem que perguntar, quais são as prioridades deles? Mas sabíamos que eles iam fazer isso. Estamos preparados para isso, Lawrence. Vamos lutar até o topo dos tribunais. Senhor vice-presidente, eu penso na sua história de vida. Muito semelhante à minha também, crescendo, sem nada. Você é o vice-presidente dos Estados Unidos. É um país grande. É grande país. Estamos na marca dos 100 dias. Sabemos que o presidente tem sido firme na fronteira. Vimos quase um controle operacional da fronteira neste ponto. Vimos o desperdício, a fraude e o abuso sendo revelados. Como você acha, como você avaliaria esses primeiros 100 dias? Cara, eu acho que o presidente fez mais em 100 dias do que quase qualquer administração fez em 8 anos. Eu realmente acho que quando você considera a fronteira sul, que foi a maior crise que fomos eleitos para resolver, 2 meses depois, as travessias de fronteira estão quase a zero quando se trata de travessias ilegais. Quando eu penso apenas sobre onde eu cresci, o fechamento de fábricas, o fato de que, você sabe, amigos meus estavam vendo seus pais serem demitidos. Eu conversei com muitas pessoas que não podiam pagar por uma casa durante a campanha. Eu conversei com mulheres que estão preocupadas com o preço de uma dúzia de ovos. Estamos fazendo progresso constante em todas essas questões. Sim, isso não acontece da noite para o dia. Mas quando você olha para os centenas de bilhões de dólares em novos investimentos entrando em nosso país, fábricas de automóveis que estavam planejadas para fechar e agora estão adicionando turnos em vez de fechar, preços dos ovos que caíram bastante, preços da gasolina que caíram bastante, estamos fazendo muito progresso, mas ainda há muito a ser feito. E eu sei que o presidente está extremamente focado nisso, assim como eu. Você se tornou quase o lutador-chefe. O presidente envia uma mensagem e a coloca em tópicos para o povo americano. E então você vai aos programas de domingo e debate com eles. Às vezes, você debate com líderes mundiais no Salão Oval também. E há muitas pessoas falando sobre o manto do MAGA, o que acontece depois desses 4 anos. Você vai se candidatar à presidência depois disso? Eu sei que você quer, você vai me dizer que vai se concentrar em ser vice-presidente agora, mas as pessoas estão se perguntando se podemos realizar tudo isso em 4 anos, e elas querem alguma segurança nisso. JD é o homem para continuar a agenda MAGA? Bem, olha, cara, eu realmente não estou focado em política. Não estou focado nas eleições de meio de mandato em 2026, muito menos na eleição presidencial em 2028. Quando chegarmos a esse ponto, vou conversar com o presidente, vamos decidir o que queremos fazer. Mas a maneira como penso sobre isso é, se fizermos um bom trabalho, a política se resolve por si só. Eu só quero que a América seja rica novamente. Quero que nossas comunidades sejam seguras novamente. Quero que estejamos abrindo fábrica, em vez de fechando fábricas. Quero que as pessoas da minha geração possam comprar uma casa, para criar uma família. E quero parar todas as guerras ridículas que foram iniciadas pelas administrações anteriores. Há tanto a fazer, cara, e eu realmente não. Penso muito sobre o que acontece em 3 anos e meio. Se eu fizer um bom trabalho. Se o presidente fizer um bom trabalho para o povo americano, e eu sei que faremos, a política se resolverá por si só. Vamos apenas fazer um bom trabalho. Bem, quando você decidir, você tem que me prometer uma coisa. E tem que ser no Fox e Friends. Tem que ser, senhor vice-presidente. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos.